Olá, estamos aqui para mais um episódio de Tudo às Claras, o podcast que a gente bota na mesa tudo, sem filtro, com muita verdade. Vamos falar de sexo da vida real. E a convidada de hoje é uma artista que é potência pura, cantora, DJ, musa das pistas e das festinhas mais quentes de BH, travesti, pansexual, Leona Souque. Seja muito bem-vinda. Obrigada! Amei a apresentação. Ela é chique, A gente gente. tenta, né? Quem não conhece, vai lá conhecer agora a diva. Vai lá, Leona Souga, em todas as redes sociais. Só Aqui tem em BH todo mundo já conhece. BH e Brasil também, né? Aquela vez. BH e Brasil também. A louca! E aí? E Como que você aí? tá? Ai, tô ótima, né? Agora melhor ainda. Tá boa. Pega um pouco de tesão já. Aí esse podcast ele causa isso mesmo. Calma, né? Deu até um Dá tesão, daqui dá um a pouco eu vou tirar calorzinho. uma peça já. Tem hora lá. Bebe um negocinho. Ai. Aí vamos brindar primeiro, né? Brinde trans, cis, não binário, enfim. Pudes. E aqui, vamos Conte. começar pelo começo de tudo. Ai, tô nervosa. Fica não, vamos Né? ir preliminares. Tá Vamos pensando- devagarzinho pra você entrar assim no clima. Sim, tem que ser devagar porque eu sou apertada. Me conta. Me conta, amiga. Como que foi, assim, o seu processo de descoberta da sua sexualidade e de gênero, da sua identidade de gênero? Foi junto? Foi cada hora num momento? E também dá uma geral sobre a sua vida, assim. Onde você nasceu? Como é que foi sua infância? Sim. Um resumão, Um né? resumão. Então, meu nome é Leona Souque, tenho 28 anos, sou mineira, de BH mesmo. E o meu processo, eu acho que falando de sexualidade e gênero, a gente tá sempre em processo, né? Sempre em descoberta, assim. Eu desde muito pequena sempre fui muito feminina e nunca tive dúvida de que eu me interessava até então por meninos, né? Na época da minha infância ali, meados da minha adolescência até então, eu me via como um menino gay. Uhum. Mas eu sempre quis ser mulher de alguma forma, sabe? Eu sempre me senti mulher. Quando eu me imaginava assim no futuro, eu me imaginava como mulher, já era uma coisa muito natural em mim. Uhum. Mas, né, quando a gente é criança, adolescente, a gente não tem muito essa maturidade, essa construção e tudo mais. Até que eu comecei a frequentar à noite, com uns 15 anos. Eu fiz uma ID falsa do meu irmão. Perigosinha. Eu já querendo ser, né, muito precoce, sempre querendo viver, descobrir as coisas. Aí eu comecei a sair, foi meu primeiro amigo gay, o Matheus, no ensino médio. Uhum. E ele sempre foi mais na frente do que eu, então ele me levava, assim, vamos sair e tal, vamos fazer uma ID. Eu falei, vamos! Sempre muito animada. Aí, na época tinha um board, não sei se você já ouviu falar do onboard. Já fui. Querida, ali a gente pintava, ali era onde a gente era feliz e não sabia, né? Uhum. Foi o primeiro lugar, assim, LGBT que eu entrei, então eu descobri o divino, né? Porque eu sempre me senti uma pessoa deslocada, querendo ou não, acho que isso é comum entre nós pessoas LGBTs. Uhum. E então você chegar num lugar ali que você vê homens se beijando, você escuta a música que você quer, divas e tal, aquele universo. Aí, gays, eu amo os gays, trabalho pra eles também. Também adoro, tudo por vocês, gays. Sim, então, aí eu conheci uma amiga, a Fran, que é minha mãezinha, Fran Langlang, que também é artista, enfim. Eu tinha 17 anos, eu nunca vou esquecer desse dia, eu tava na onboard, e eu tinha visto ela assim, e ela muito bonita, muito altiva, rodeada de pessoas, muito alegre. E eu tinha a imagem, eu não tinha conhecimento do que era ser uma pessoa trans, né? A mesmo conhecimento, a mesma ideia que eu tinha é que todo mundo tinha de pessoas trans serem marginalizadas, serem perigosas. Então eu tinha medo de travesti. Uhum. Então, quando eu vi ela, tipo assim, ela tava reluzente, assim, ela tava bonita, alegre, feliz. E a imagem dela me interessou. A gente interagiu nessa noite, ela me puxou, falou: "Ai, vem cá, vamos ficar juntas, vamos conversar." E eu passei aquela noite ali, aí no final da noite, ela virou e falou assim: "Bicha, eu tenho uma coisa pra te falar." Eu falei: "Oi." Ela: "Você não é homem." Eu fiquei: Pra mim foi muito Descobriu. Eu falei: "Meu Deus, como assim?"
E daí, Gente, ela veio igual, assim, uma mensageira. sim, ela veio a mensageira divina. Receba, de axé. E foi uma coisa que me impactou, que me assustou, mas talvez era o que eu mais precisava ouvir ali. Porque nesse momento foram vindo alguns conflitos de identidade também. Porque eu tava naquele meio ali, mas a partir de um momento que eu comecei a conviver e a frequentar aqueles ambientes, eu comecei a continuar não me sentindo fazendo parte daquilo de alguma forma, porque era um ambiente majoritariamente de homens gays, assim. Então, depois de um tempo, eu comecei, sabe? Eu ainda não me sentia fazendo parte. Então, quando eu conheci a Franca, ela me apresentou o universo trans, foi me conectando a outras pessoas trans. Aí veio o início da elegância, né, do coletivo, que eu tô desde a primeira festa, assim, e ela também tava lá junto. E a gente virou muito amigas e ela foi minha escola, assim, ela foi tipo, olha, você tem que, né, com o conhecimento que ela traz, com a bagagem que ela traz, das vivências dela, da época dela, que a Fran é uma mulher trans de uma outra geração, né? E tem as suas particularidades, enfim. Então ela foi falando: olha, você tem que. Vamos deixar o cabelo crescer, você quer ser feminina, então vamos fazer isso. Ela foi me guiando, assim, ela foi uma mãe pra mim mesmo, assim. Então a partir daí, eu me transformei em Leona Souk. Eu já tinha esse nome, porque eu já tinha uma personagem drag, que eu comecei aí aos 16 anos. Então no ensino médio, engraçado que o ensino fundamental, eu sofri muito. Agora no ensino médio eu já virei rainha, assim, porque a Leona Souk veio enquanto uma personagem drag, e isso me empoderou. Então, quando eu me descobri trans, isso me empoderou mais ainda, entendeu? Então, Leona Souk virou, assim, uma felina, Uma velhinha. sabe? Enfim. Aí, é isso. Até então, eu me considerava uma pessoa. Eu já beijava meninas, aquela coisa assim, bem festinha, sabe? Beijava, ficava com meninos, transava com meninos, e beijava meninas. E pra mim tava tudo certo, até que eu me envolvi efetivamente com uma menina que eu conheci. E que é a Amanda, beijo, Amanda, meu primeiro amor lésbico. Que tudo! E eu me envolvi efetivamente, no momento assim, eu fiquei muito perdida, porque eu não tinha essa construção, esse conhecimento do que era gênero, do que era sexualidade. E eu falei, gente, mas como assim? Eu sempre me apaixonei, me relacionei com homens, nunca cheguei nesse lugar do afeto com mulheres, então foi meio que uma confusão. Mas eu sou uma pessoa, assim, eu sou meio curiosa, e eu me permito viver os meus sentimentos, por mais que eles não sejam considerados corretos, ou. Enfim, eu São vivi. sentimentos. E foi breve, assim, mas é uma pessoa que eu gosto muito. Inclusive, até faz muito tempo que eu não converso, mas beijo, adoro ela. E me deu uma festa de aniversário incrível, pediu minha mão em namoro pra minha mãe, assim. Olha, E minha mãe ficou bem perdida, porque não, é você, nossa, mas você virou mulher, agora gosta de mulher. Eu falei, eu também não tô entendendo nada, só tô vivendo, entendeu? Aí depois eu entendi que eu também gostava de meninas. Uhum. Aí, é isso, me relacionei com uma outra menina, que eu cheguei a conhecer a família inteira, assim. E eu, assim, muito travesti, né? Porque eu falo assim que eu sou estrada travesti, né? Eu sou high falo alto, eu me monto, sabe? Eu tenho minha personalidade é muito histriônica, assim. Então, é, enfim, é isso. Foram relações legais que me moldaram, que fazem parte da minha Você é história. namoradeira, né? Ai, eu achava que não. É porque, assim, antes da minha transição, eu nunca tinha me apaixonado, assim, eu nunca tinha vivido um amor. Na minha adolescência, eu nunca vivi um amor de adolescente, sabe? Então, assim, eu só transava, eu tinha relação sexual. Eu sempre fui muito sexual e muito bem resolvida com o fato de eu ser sexual. Mas, assim, eu fui me apaixonar, viver romance, histórias, sofrer com 22 anos. Foi meu primeiro namorado. Aí, a partir daí, Ai, eu fui gatado. Fui me relacionando, assim. ai, gostoso demais. Até Aí também depois comecei a me relacionar com pessoas trans, com outras pessoas trans. Aí eu fui percebendo, assim, falei, gente, o que que eu sou? Eu falei, eu sou uma pessoa pansexual, porque eu percebi que eu me envolvia com pessoas, assim, né? O que me atrai nas pessoas é um tipo de personalidade, assim, de tratamento. Não é, tipo. Hoje não é mais aquela coisa de genital, sabe? Me relacionando com pênis e tudo mais. Inclusive, eu prefiro hoje em dia me relacionar com vaginas, entendeu? Do que com, enfim, whatever. Mas é isso, eu me entendi, hoje eu me entendo como uma pessoa pansexual, assim, Perfeito, né? Se tiver que ter uma nomenclatura, é essa. perfeito. Eu também tô nesse time aí, pansexual, bissexual. Tem uma confusãozinha, mas eu acho que no fim das contas
É a mesma coisa, é que tipo assim, não Gente, o tamo importante é gozar e fazer o outro isso, feliz e ser feliz, entendeu? e E é conectar, isso, o resto né. é conversa, o resto. A gente é ser humano, a gente se adapta a tudo, entendeu? É, Então é não verdade. precisa sofrer. É só viver e sentir, fecha o olho e sente, entendeu? Entrega. É isso. E você comentou aí da sua mãe, que ela ficou confusa. Como que é essa relação com a sua mãe? Com a Minha sua mãe. família em geral também? Então, eu sempre tive uma ótima relação com a minha família, tirando meu pai, assim. Hoje é uma pessoa que eu não tenho mais contato, Uhum. não quero ter também. Enfim, nossa relação sempre foi uma relação difícil. Eu sou filha única por parte de pai. Mas, assim, toda a minha família sempre entendeu que eu era uma pessoa LGBT desde pequena. Uhum. Porque eu sempre. Essa personalidade que eu tenho hoje, ela não veio de. Sabe, em um momento. Eu sempre fui essa pessoa. Eu Uhum. sempre fui, sabe? Eu sempre. Sabe, eu era uma criança extremamente viada, assim, de enrolar pano, de dar salto. Eu sempre fui atrevida. Eu sempre fui, sabe? Eu sempre fui, assim. O que eu Quando sou a gente é hoje. criança, a gente é ainda mais, Eu não né, se consigo, eu não joga. tenho memórias de eu ser de outra forma, ou na minha adolescência. Não, eu sempre fui brava, assim, sempre fui atrevida, eu sempre quis, sempre fui lá, fiz, meti os pés pelas mãos muitas vezes, mas eu sempre fui isso daqui. Então, não teve uma grande descoberta pra minha família, não teve um momento que eu contei, ou que eu falei, ou que eu me assumi, não teve isso. Foi uma Uhum, coisa muito natural, assim. uhum. Mas é lógico, assim, quando chega na adolescência, aí começam as cobranças, né, sociais, da família, de você o que que você é, assim, a gente quer saber. Aí eu lembro que uma vez eu estava assistindo pornô gay no computador lá de casa, e minha tia chegou e o computador travou. E eu fiquei assim, aí Pegou no minha tia, eu tinha, sei lá, 13 anos, assim. Aham. E só confirmou que todo mundo já sabia até então. Uhum. Daí essa minha tia, irmã da minha mãe, ela me levou, acho que a gente ela ia no banco, alguma coisa assim, me chamou pra ir com ela, e dentro do carro ela falou: "Então, o que que você é?". Aí eu fiquei assim: "Ai meu Deus". O que que você Porque por é mais que tão a gente forte. saiba o que a gente é, e por mais que o ambiente seja confortável, assumir um papel, assim, entrar dentro de uma caixinha, ter que é difícil, assim, ainda mais na Uhum, adolescência, né, que são as nossas primeiras experiências e tal, aquela insegurança que é normal da idade. uhum, Aí eu falei: "Ai, sou gay". Ela: "Não, a gente quer saber porque, né, pra gente poder te ajudar, enfim, lá". Mas era uma coisa, assim, que era muito natural. E a minha mãe, ela é maravilhosa, assim, minha mãe é uma mulher de pouca instrução, infelizmente ela não teve condições de ter muitos estudos, mas ela é uma mulher muito inteligente, muito amorosa. uhum. E eu tenho um tio que é gay, que é irmão dela, e ele também foi drag queen por muitos anos e tal, Murilo Barraginha, enfim, que hoje ele não trabalha mais com a arte, tá aposentado, mas eles eram muito unidos, eles trabalhavam juntos, e a minha mãe, ela trabalhou em várias boates, eles tinham um carrinho, assim, tipo um trailerzinho que vende Uhum, cachorro-quente, sanduíche. uhum. Então minha mãe, ela vendia sanduíche na porta de todas as boates. Então, assim, minha mãe, ela tinha amigos gays, ela tem até hoje, né, eu convivia com esse universo, assim, que é uma coisa que me influenciou também a ser artista. Eu sempre convivi com esse universo de divas, de drag, de salto, de montação. Uhum. Então minha mãe, por mais que ela não seja uma pessoa que tem esse conhecimento de termos igual a gente tem, ela sempre me amou muito, então ela sempre me abraçou, independente do que eu fosse, assim. Que é o que mais Então eu tenho uma importa, relação né. ótima com minha mãe, mas é lógico que tem muitas coisas que pra ela é confuso, assim, é aquele preconceito de criar um conceito de algo que a pessoa não tem convivência mesmo, né. Pra mim, que sou uma pessoa trans, LGBT, enfim, lá, foi confuso quando eu me vi ali me relacionando com uma mulher cis, imagina pra ela, né. Mas ela sempre foi aquela pessoa disposta, assim, ela sempre teve a disposição de: "Tá, então", ela sempre tancou: "Tá, então é isso, você Uhum. quer? Então vamos entender, vamos ver". E minha mãe, assim, ela sempre tratou muito bem as pessoas que eu me relaciono, assim, ela trata até melhor as pessoas, os meus namorados, namoradas, namorados, do que eu mesma. Então, com ela, com a minha família, com a minha avó, com os meus irmãos, meu irmão mais velho, que é um cara hétero, evangélico, né, e tudo mais, foi ele quem me ajudou a contar pra minha família que eu era uma pessoa trans, porque nós temos a idade parecida, assim, a gente sempre conviveu muito, a gente sempre foi muito unidos, assim, então a minha família é perfeita, assim.
Acho que isso é muito importante, né, porque eu acho não, tenho certeza, que o fato de eu ter essa família acolhedora, me ajudou muito na construção da minha personalidade, da minha segurança, sempre me impulsionou, assim, né, direta e indiretamente. Então eu amo minha família, sou muito grata a todos eles. Ai, que lindo. Me fala mais desse irmão aí evangélico e ele é super de boas. Ah, é um assunto que você sabe bem, né. É? Engraçado, porque assim, eu tenho mais 3 irmãos, eu tenho um irmão e mais 2 irmãs. E tenho o Lucas, que tem 31 anos hoje, e, por muito tempo, por um longo tempo, foi só eu e ele. As minhas outras irmãs são mais novas, assim, eu tenho a Antônia, que ela fez 10 anos em fevereiro, que é, assim, minha maior fã. Ela pega a minha música, todo mundo na escola já sabe cantar, ela mostra as minhas fotos, assim, sabe, é um amor muito genuíno, assim. Tem a Maria Eduarda, que tem 21. A gente não tem muito contato, problemas de família, Uhum. mas, assim, é minha irmã, amo, enfim. E então por muito tempo eu e o Lucas a gente foi criado muito juntos, assim, minha mãe, nós somos todos de pais diferentes, mas a minha mãe, assim, eu e ele, ela sempre criou igual irmãos gêmeos, assim, até roupas iguais a gente usava. Hum. E olha que a gente é totalmente diferente fisicamente, assim. A gente tem 3 anos de diferença. Então minha mãe, uma mulher muito, né, a gente veio de uma origem muito humilde, então minha mãe tinha que sair pra trabalhar, nós 2 ficávamos sozinhos, então a gente se cuidava, assim. Uhum. E ele como irmão mais velho, ele sempre teve esse lugar de cuidado comigo. E é isso, assim, minha mãe ela sempre ensinou a gente a amar, a respeitar, independente de qualquer coisa. Minha mãe ela sempre teve isso com ela, sabe, minha mãe é uma mulher muito humana, e ela trouxe isso pra gente. E o meu pai, né, eles nunca foram casados, eu sou fruto de uma aventura, eles transaram uma vez, e é isso, assim. Eu acho que é Uhum. por isso que eu sou assim, porque eu nasci num encontro de uma noite muito quente, ponto. Aí meu pai me assumiu, me registrou, e o meu pai também tinha uma vida, assim, bem, igual a gente tem hoje, Uhum. sabe. Não vou expor ele pra uma pessoa que eu não convivo, não quero conviver, mas enfim. E a partir do momento que eu nasci, eu acho que veio a culpa cristã, e ele entrou pra igreja evangélica, Hum. e ele virou o pior tipo de cristão que tem, que é aquela pessoa, assim, sabe, a minha infância eu tive uma infância muito difícil com ele, muito violenta, assim. Uhum. E eu frequentava era aquela coisa, eu sempre morei com minha mãe, eu frequentava a casa dele aos fins de semana. E ele virou evangélico, virou cristão, entrou pra igreja e ele ficou fervoroso, assim, ele ficou fizeram uma lobotomia nele, e Uhum. eu fui até criando meio que uma dupla personalidade, porque durante a semana eu tinha toda a liberdade de ser quem eu era, de ver minhas fantasias, e quando eu ia, assim, pra casa dele fim de semana era aterrorizante, assim, sabe, era Se controlar. de ter que me conter Não no dá meu pinta. gestual. Eu lembro, assim, que o meu pai, ele me chamava atenção pela forma que eu piscava, assim, pela forma que eu mexia no meu olho, sabe, era aquela coisa, assim, então eu ficava igual um robô. E era até legal quando eu ia pra igreja, assim, porque eu fazia parte do grupo de louvor, eu Hum. cantava no coral e tudo mais, eu sempre tive essa veia artística. Meu pai chegou a comprar um violão pra mim, um teclado, mas aí também ele me tomou, vendeu pra me punir pela forma que eu era, assim. Uhum. E é isso, eu acho que olha como é que ela vai abrindo abas, né, acho que a gente você perguntou do meu irmão, né. É, mas aí o seu irmão, ele converteu por causa do seu pai ou não tem a Não, ver? porque não é o mesmo pai. Ah, O meu irmão, ele é casado hoje com acho que eu não sei se a Luana foi a primeira namorada dele, mas assim, eles são juntos desde a adolescência, assim, 16 anos, e é uma união muito linda, assim, amo eles. E eu não sei ao certo quando que eles se tornaram cristãos, assim, quando que eles converteram, mas já foi na fase adulta, assim. mas foi uma relação completamente diferente com ele do que com seu pai. Totalmente, assim, porque meu irmão ele foi casar. Quando ele foi casar, eu era aquela pessoa assim, na época a gente falava, porque eu tenho 10 anos já de vida trans, né, em 10 anos já é uma geração passada, então os Uhum. termos são outros, as ideias eram outras, então na época eu era uma pessoa que a gente falava andrógena, assim, sabe. Eu tinha aquela coisa assim meio não binária, tipo, Uhum. já tinha o cabelo grande, já usava unha, já era muito feminina, mas ainda não verbalizava e nem vivia, assim, como uma pessoa transexual, porque por mais que eu tenha tido a ajuda da Fran, é difícil a gente se inserir na sociedade, viver socialmente enquanto uma mulher travesti, assim, né. A Uhum. gente se empoderar disso, é um processo, assim.
E nesse processo, meu irmão foi casar. Só que ali eu já tinha plena certeza que eu era uma mulher trans, o que eu queria. Eu ia começar, eu não lembro se eu já tinha começado, sem contar pra ninguém, eu só ia começar a minha hormonização. E eu conversei com ele, eu falei, olha, eu acho que eu não vou no seu casamento, porque vai ser numa igreja evangélica. E eu, assim, por muito tempo eu tinha raiva de Deus, né? Por muito tempo eu me considerava uma pessoa ateu, ateia, como é que fala? Não sei É aqui. isso mesmo. É, porque assim, eu sofri muito nessa época que eu frequentava a igreja com meu pai. Eu fui muito humilhado, eu vivi diversas situações muito difíceis, eu acho que você sabe bem, né, como é que é. E e eu me traumatizei, assim, eu passava na porta da igreja, me vinham aquelas sensações que eu sentia quando eu ia. Porque eu ficava no banco, assim, do grupo de louvor, com as outras crianças, né, até no início ali da minha adolescência. E o meu pai, ele ficava me monitorando do lugar que ele tava, assim. E eu sempre fui, né? E já tinha um menininho lá, essa história é ótima, inclusive, que tinha um. Não vou nem falar o nome dele pra expor. Que ele é uma pessoa sumida, mas a família dele é bem difícil também. A gente era coleguinha da igreja e eu já era louca com ele, porque ele era um gato. Sabe, o homem, quando ele é muito bonito, ele é desde pequeno, sabe? Você já olha pra um boyzinho, Deus me livre, você já fala, não vai ser um gato. Aí, eu tinha os meus amiguinhos ali da igreja e eu ia pra casa deles depois do culto, em alguns domingos, pra gente brincar. E eu e ele, a gente sempre brincava com as bonecas das irmãs dele. Então eu falei, é gay também, né? Na época eu me entendia como gay. Daí a gente se reencontrou depois da adolescência, ficamos um tempo. Foi bem. Foi uma história, assim. Uma história. Então, eu era traumatizada. Eu falei assim, gente, eu não vou, porque eu tinha medo de ser hostilizada no casamento dele. Eu tinha medo de chegar lá e também de ser uma pessoa inconveniente, estar num lugar onde que eu não deveria estar, sabe? Era essa ideia que eu tinha. E conversei com ele, aí ele virou eu falei com ele: "Eu não vou, porque também eu não vou conseguir vestir um terno". Ali eu já não tinha mais roupas de homem, assim, tinha jogado tudo fora, sabe. E eu estava no momento da revolução, tipo assim, da mulher sair de uma vez por todas. E foi logo quando ele foi casar. Daí, ele virou eu falei com ele: "Eu não consigo vestir um terno, vestir uma roupa de bofe, fazer estar nesse lugar, nesse papel". Aí ele falou assim: "Não", aí primeiro ele falou assim: "Olha, eu te amo, você é meu irmão", na época era irmão, né. Pra eles, assim. E eu quero que você esteja nesse momento da minha vida, independente de qualquer coisa. Tenho certeza que todo mundo vai te receber muito bem. Ninguém vai te tratar mal, pelo contrário, eu faço questão de você estar lá e tudo mais. Você vai da forma que você se sentir bem, vestido da forma que você se sentir bem. Então ele comprou, assim, meu barulho, sabe. Eu falei: "Gente, olha que irmão lindo que eu tenho". Aí ele falou mas aí depois veio a pergunta, né, logo depois ele falou: "Então o que que você é?". Eu acho que as pessoas elas já estavam vendo os movimentos, porque a gente acha que a gente não é vista, né. Que a gente tá fazendo tudo e ninguém tá vendo nada. Então ele falou: "O que que você é?". Aí eu falei: "Ai", eu não conseguia falar, tinha uma trava ainda. Não conseguia falar assim: "Sou uma travesti". Aí ele falou assim: Você quer me dizer que você vai viver agora, tipo, 20" porque eu já tinha drag, né, na época eu já ganhava dinheiro com drag queen, eu já trabalhava, eu já tinha até uma estabilidade. Aí ele falou assim: "Quer dizer então que você vai viver de mulher 24 horas?". Eu falei: "É isso". Aí, teve um dia que a gente estava em casa, assim, na sala, estava eu, minhas irmãs, minha mãe. Aí ele falou assim, ele contou, assim, ele me ajudou, ele me tirou daquele lugar que eu estava de insegurança, porque eu tinha muito medo de ter a rejeição da minha família, porque assim, minha família era tão incrível comigo, e eu acho que, querendo ou não, com todos os tabus que envolve, né, a transexualidade, eu acho que eu tinha medo de perder aquilo de alguma forma. Então eu tinha medo, assim. Porque a gente sabe a dificuldade que é, né, para as mães, assim, lidarem com hoje nem tanto, mas ainda assim, ainda mais dependendo de onde você vem, das mães aceitarem pessoas trans, né. E eu tinha medo de perder isso, mas a minha mãe, mesmo com os questionamentos dela, ela me abraçou, ela me aceitou, minha família toda. Então, assim, eu sou essa pessoa aqui com todo mundo, em todo lugar, entendeu. E até hoje sua relação, então, com seu irmão é É ótima, ele ótima, respeita, ele ótima, ama, ele ótima. tá seguindo direitinho os ensinamentos de minha branca. Quando eu coloquei meu silicone, ele que cuidou de mim, ele, minha avó, porque minha mãe toda a vida trabalhou fora, então ela não podia estar ali comigo, eu fiquei 4 meses dormindo na cama da minha avó, eu sempre dormi com minha avó, né. Acho que é por isso que hoje, assim, hoje eu moro sozinha não, né, tenho a minha casa, divido com mais 2 amigos, e
Eu acho que hoje eu tenho dificuldade pra dormir por causa disso, porque eu dormi a vida toda com minha avó, você acredita? E hoje eu não tenho mais a minha avó, tenho o meu quarto. Meu quarto é tão grande, eu fico assim, gente, eu tô sozinha aqui. No meu palácio. Fácil. E então é isso, Amor assim. de vó é muito gostoso. É. Aí eu fiquei 4 meses dormindo na cama da minha avó, ela me ajudou com os curativos, meu irmão me deu banho, sabe. Então, Uau. graças a Deus e a força do universo, orixás, as entidades, a todo mundo, porque eu sou bem esotérica, sabe. Eu sou da natureza, eu sou do Batuê. Eu também sou assim. Então, Bom assim, sincretismo. eu Tem sou nada mais assim. Brasil do que Eu sou muito eu sou muito energética, assim. Aham. Enfim, tenho uma família incrível, não posso reclamar. Ai, que bom. Adorei saber. Sim. E essa relação aí com seu irmão, achei muito massa. É um ótimo exemplo aí, galera. E ó, irmãos, Esse daí é cristão mesmo, tá fazendo o mandamento de Jesus de amar tá, certinho, aulas. me ama, não, Muito bom. ele é muito legal, assim, amo ele. E aí, falando um pouco agora, entrando na sua carreira artística. Você começou desde cedo a drag. Aham. E aí, como que foi isso evoluindo, você ganhando dinheiro? Você continuou a drag depois da transição? Ou você falou: "Não, não é drag, sou eu mesmo, full Então, time"? teve isso também, né, a minha carreira artística, eu obviamente que eu fui influenciada por esse tio meu, mas eu desde pequena fala perto, né, desculpa. Hã? Ai, desculpa, gente, é porque viu como é que ela é muito gesticulosa? Muito espetaculosa? Mas então, eu sempre é engraçado porque desde pequena eu sempre fui muito artista, assim. Eu lembro que a minha primeira diva pop foi Xuxa, Planeta Xuxa, que eu queria ser ela, gente, juro. Uhum. Eu fantasiava que um dia eu ia ter um programa, eu ia sair de dentro de uma nave, porque o Planeta Xuxa já não era nave mais, mas o Xuxa Park eu lembro que tinha nave, foi até 2002, e o Planeta Xuxa ela saía dentro de um sei lá, ela saía, ela estreava sempre. E eu queria aquilo, eu queria ter dançarinos, eu queria cantar, eu sempre quis ter o microfone na mão. E aí veio o Ruge, eu lembro que o primeiro CD que eu tive na minha vida foi da Ruge, e eu sabia todas as coreografias, todas as músicas. E tem o meu irmão dele é uma história ótima, porque o meu irmão ele sempre foi muito parceiro, assim. E era assim, eu pegava, tipo, minha mãe saía, ia trabalhar, ficava eu e ele. Então eu me montava, colocava a saúde da minha mãe, amarrava os panos, fazia amarrações diversas e ia performar Ruge, né. Só que a minha mãe, ela brigava comigo não porque eu estava me montando, ela brigava, tipo assim, porque eu quebrava o salto dela, porque eu estragava as coisas, arranhava o chão, o Uhum. piso, então ela ficava louca com isso. Aí o que eu fazia? Eu me montava, eu montava meu irmão também. Eu fazia ele com salto e ele me xingava tanto, mas ele colocava, assim, sabe? Sabe, eu e ele, a gente tem essa coisa, assim. Aí ele colocava, porque ele falava assim, não, né? Então tá. Mas ele me xingava, porque eu falava, se a minha mãe descobrir e me xingar, vai xingar ele também, não é só eu, olha, só uma galera safada. Então eu sempre. Vamos dividir a culpa aqui. Eu lembro que tinha aniversário, assim, meu aniversário. Eu lembro que eu tive um aniversário do Cruzeiro de criança. E, tipo assim, eu ensaiei o meu irmão e os meus primos. E a Fazer gente um fez um show. medley de Ruge, assim. Tem uma foto e fotos da gente, assim, fazendo o mesmo passo, sabe? Eu sempre Bom fui essa demais. pessoa. Então, o primeiro momento, assim, que eu. Aí meu tio fazia teatro. Ele fazia parte do elenco de uma peça que chamava As Barbeiras, que eram 3 drags, enfim, toda uma narrativa. E eu trabalhava com maquiagem, eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos como maquiadora. Então eu estudava, fazia curso, trabalhava com maquiagem como maquiadora já no fim de semana, num salãozinho ali de bairro da amiga da minha mãe, de uma amiga da minha mãe. E ele falou assim: vou te levar pro teatro pra você trabalhar, me ajudar. Então eu fiquei ali trabalhando na produção. Então eu descobri o divino, assim, sabe, a coxia, tipo, falei: "Gente, é isso que eu quero ser também". Então aí comecei a frequentar à noite, descobri o mundo drag, tinha ele já que me influenciava. E ser drag, obviamente, também ajudou na descoberta da minha mulheridade, assim, porque eu me montava e eu não queria desmontar. Uhum. Gente, parecia até coisa de louca, né, mas eu chegava em casa, assim, montada, eu ia tomar banho montada. Tipo assim, eu não tirava a peruca, eu ia tomar banho com a peruca, eu lavava a peruca. Eu vivia aquela coisa de ter um cabelão, sabe. Sei. E aí foi isso, eu sempre quis ser uma diva, eu sempre quis ser uma estrela, eu sempre quis ser fã, eu sempre quis ser camarim com luzinha, eu sempre Uhum. fantasiei isso, e a drag trouxe isso. Só que eu sempre tive influência de grandes divas, assim, eu cresci ouvindo Tina Turner, que é a minha maior diva, Cher,
Diana Ross, Patti LaBelle, enfim, sabe, Celine Dion, Uhum. a Bjork, eu sempre vivi, eu sempre fui, assistia a Hebe, assistia Xuxa, então assim, eu sempre tive referências de grandes mulheres, artistas, assim, e eu sempre quis ser cada uma delas, assim, sabe? Eu acho que eu carrego em mim um pouco de cada uma, assim. Uhum. E eu sempre quis cantar. Só que eu tinha uma grande insegurança. Eu acho que isso veio também dos traumas dessa época da igreja, porque eu cantava no coral e, tipo assim, os meninos estavam aqui e eu tava aqui, né? Sabe? Entendeu? Então eu Aham. sempre fui muito assim. "Uau!" Aí. Deixa eu voltar aqui, senão o Luiz vai me xingar. Falar aqui no microfone. Só que eu tinha uma grande insegurança, assim. Só que eu sempre cantarolei. Só que eu nunca falava assim, sou cantora, vou cantar. Não, eu não me permitia sonhar com isso. Uhum. Sabe, eu achava que ser drag ali era o máximo. Teve um tempo que eu fiz teatro, isso também me ajudou. Meu sonho é fazer uma grande vilã. Eu sou artista, assim, eu gosto de fazer tudo que é arte, eu gosto. Se você me chamar e falar assim, ai, vamos fazer isso, eu vou. Vamos atuar, vamos dançar, vamos cantar. Só que aí comecei a tocar, discotecar, descobri esse mundo de DJ. E isso me empoderou a cantar também. Aí eu lembro que eu fiz aula de canto durante a pandemia. E eu compunha, tenho várias composições. Então eu lancei meu primeiro single, que foi Nels Nels, Uhum. que inclusive vai vir muitas novidades por aí no segundo semestre, Ó. né? Porque eu tô Amo. um tempo assim. Não é nem, é um tempo sabático forçado, né? Que eu tô passando por algumas questões de ansiedade, depressão, então eu precisei. Se Sabe cuidar. quando você precisa voltar pra você? Eu tô nesse momento de voltar pra mim. Então, querendo ou não, a criatividade fica abalada, né? Uhum. Mas enfim, eu sempre, desde adolescente, eu sempre compus. Então eu falei, gente, eu vou dar vida a essas músicas, sabe? Eu vou gravar. Porque por mais que não venda, que não aconteça, eu acho que eu precisava de fazer isso por uma realização pessoal, tipo, eu dou conta, sabe? Uhum. Porque eu ficava assim, esperando o momento, quando vai ser. E tem uma coisa do ego também, do orgulho, né? Que a gente que é artista, a gente tem ego. Então eu já era artista, já era conhecida, eu já tinha ali todo, né? Já era respeitada, sendo drag, sendo DJ, sendo isso, sendo aquilo. E eu falava, gente, começar uma nova carreira agora. Então eu lancei esse primeiro single, eu compus isso, tipo, há muito tempo atrás. Sei lá, hoje eu tenho 28 anos, eu acho que eu tinha nem 20. Só que por mais que sejam letras que não condizem com a minha realidade hoje, não são músicas totalmente comerciais, eu falava, gente, eu quero lançar, eu quero saber o que as pessoas têm pra me dizer disso, sabe? Eu quero colocar isso no mundo. E eu tô trabalhando agora em outras músicas, e tudo que eu vou lançar são composições que eu revisitei, assim. Que eu falei, gente, eu quero fazer isso. Então vai vir um projeto bem legal aí, aguardem. Yes. Né? Tô depressiva, mas não tô morta. Tô... Depois de uma depressão, quando a gente cura Claro. também, vem aí mais Mas, forte. mas eu acho que esses momentos que a gente fica down, esses momentos, eles têm um sentido também, um propósito, sabe? Uhum. É muito difícil, assim, lidar com essas questões, porque a gente acha, quando a gente é nova, a gente acha que a gente nunca vai passar por isso, né? A Uhum. gente vê uma pessoa falando assim que tá com depressão, que tá com ansiedade, que tá passando por um momento difícil, e a gente fica assim, ah, não, eu não vou passar por isso, porque. Hum. E a vida adulta chega, e as E é responsabilidades chegam, babado. e eu sinto assim que é um movimento que eu venho passando, vai fazer uns 2 anos, sabe quando você sente que você realmente virou adulta? Tipo assim, gato, você virou adulta, é você por você mesma. Eu Uhum. tenho minha rede de apoio? Tenho, mas assim, sabe quando você entende assim, nossa, sou adulta. Aham. E várias O coisas também jovem que adulto é acontecem, uma né? crise todos os dias, né? Então é isso, assim, hoje eu consigo falar assim, ai, sou cantora, entendeu? Dou conta, tem muita coisa pra aprender ainda, lancei uma música ainda, tem muita coisa que Tá eu só quero fazer, só tá começando. começando, mas já comecei fazendo barulho, né? Ela já começou forte. Sim, você tinha perguntado da drag, mesmo depois da minha transição, eu continuei fazendo drag, aí veio a pandemia, que foi assim, quando eu acho que foi ali que começou toda a minha loucura da minha cabeça, porque a minha família, eu venho de uma origem muito humilde, né? Até hoje a minha mãe trabalha como empregada doméstica, a Uhum. minha avó é aposentada, aposentou como empregada doméstica. eh,
eu não tenho, nunca tive o apoio do meu pai com nada, nem financeiramente. Então, assim, eu sempre, desde que eu me tornei adulta, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre vivi com o meu trabalho. Então, assim, a minha mãe, a minha família, eles me ajudam como eles podem, mas eles não têm condições de me ajudar financeiramente. Então, viver nessa insegurança financeira é muito ruim. É muito ruim, assim. Eu sempre fui uma mulher forte, eu sempre corri atrás do que eu queria, sempre tive amigos que me ajudaram muito, mas eu sempre tive uma rede de apoio, e eu sou muito grata, e eu acho que por muito tempo eu vivi apoiada nessa rede de apoio, e hoje eu não quero mais, sabe? Eu acho que o que mais fez, assim, eu me ver, tipo assim, nossa, virei adulta, foi que eu falei, gente, eu não quero ser uma demanda para as pessoas, até mesmo porque todo mundo tem demanda, todo mundo tem problema, viver hoje é muito caro, é muito difícil. Sabe, então é aquela coisa assim de querer se bastar, Sei demais. sabe, eu tô nesse momento, assim. Aham. Então tenho abrido mão de muitas coisas, né, enfim. Mas, ai, ela vai abrindo muitas abas, né. Eu amo. É Mas porque agora eu quero TDAH, saber aí eu fico assim, eu quero saber da sua carreira, que está bombando aí, você é residente de algumas festinhas. sim. Aí Conta só pra desculpa, gente. só voltar no que eu estava terminando, porque se eu não terminar esse Conta. assunto, eu vou ficar pensando Vai aí ficar no TDAH, aberta a vai abinha. ficar aberto. Chegou a pandemia, eu terminei, fazia drag, só que eu já não queria mais fazer drag, já não, eu acho que já não conversava mais comigo, assim, Hum. essa vertente artística. Aí a Charlotte Drag, uma grande artista aqui da cidade também, montou o Crono Espetáculo Drag, que foi, assim, a minha despedida da carreira drag, Eu fui, porque eu você foi, né? assisti. Verdade, você Foi assistiu a gente. lindo. A gente a gente tinha acabado de sair de a gente estava na pandemia, na verdade, Uhum. porque a gente começou a montar o espetáculo, a gente tinha que usar máscara ainda, tinha aquela coisa de pular um lugar. Na semana que a gente foi estrear, a primeira edição, foi que flexibilizou e podia ocupar todos os lugares. Então, assim, foi um sucesso, a gente ganhou dinheiro, acho que foi a primeira vez que eu ganhei um cachê de 4 dígitos, assim, sabe. Foi muito legal, a gente lotou todas as edições que a gente fez. A gente viajou, a gente foi pra São Paulo, e no início eu nem queria fazer, eu comecei o projeto, tipo assim: "Ah, eu vou fazer porque eu preciso de dinheiro", e Uhum. deu muito certo, assim, isso falou: "Ai, você é artista, viu?". Ali eu já não me identificava mais, mas eu fui até o fim com elas, minhas amigas queridas que me ajudaram muito também, foi sempre uma rede de apoio. E eu me despedi, assim, aí depois eu entrei na WIG, que é um projeto absurda, fiz parte ali 1 ano e meio do elenco, até que no final do ano passado, foi até um momento muito emocionante, assim, a gente teve uma reunião pra falar dos projetos desse ano, e eu falei: "Gente, então, eu queria me despedir da WIG, eu queria dar oportunidade, porque tem muitas artistas drag aí nascendo na cidade, eu acho que tem pessoas que vão ocupar esse lugar de uma forma mais majestosa e mais proveitosa, assim. Eu Uhum. queria investir na minha carreira musical mesmo", que é que agora você já perguntou. Uhum. Que você tinha perguntado? Das festas, que Sim. você tem tocado muito na noite, queria que você contasse as festas que você é residente, Sim. como que aconteceu. Eu comecei a tocar vai fazer uns 3 anos, e eu já era performer, né, porque a drag me levou a ser performer, eu comecei a performar nas festas do rolê underground, né, música eletrônica, que eu me apaixonei, comecei a tocar, daí eu já era residente da 1010, e como performer, daí eu comecei a tocar, continuei residente como DJ, sou residente da Fluvox, da festa Dildo, que é uma festa de liberdade sexual, que a gente pode até falar depois, a Gildo da Horn. Da Horn eu não sou residente, mas todo mundo acha que eu sou residente, porque eu faço parte ali do conclave, da Aham. produção, né, com o Thales, eu sou filha da Horn, porque a Dildo é uma festa que é filha da Horn, né, elas têm o mesmo segmento, porém com características diferentes, música diferente, enfim. E Fluvox, 1010, Dildo e Trava Elétrica, que é um projeto que vai voltar em agosto. Vai ter o grande retorno do Trava Elétrica, que é uma festa né, produção minha, da Marli, uma namoradinha do Brasil. Vai voltar com tudo, depois de um hiato aí, eu acho que a gente ficou 1 ano e meio sem fazer a festa. Uhum. E é isso, aí eu comecei a tocar. Aí veio a ideia das músicas, que eu conheci o Felipe Paranói, que foi quem produziu Nels Nels, continua comigo no projeto de outras músicas, junto com outros DJs. Vai vir aí um EP de remixes também, de Nels Nels, com grandes nomes, amigos queridos, produtores, DJs, que fizeram remix da música.
Depois vai vir também um trabalho com músicas novas, tá? Músicas autorais compostas por mim. Chique. E é isso, assim. Tenho tocado muito. Ano passado eu vivi um momento de uma grande ascensão. Viajei pra vários estados. Foi a primeira vez que eu andei de avião por conta do meu trabalho. Achei isso chiquérrimo, sabe? E fiz muitos trabalhos legais. Conheci muita gente, sabe? Muitos artistas. Me conectei com muitas pessoas, com outros artistas travestis que me inspiram muito também. E é isso. E aí, sobre as festinhas, essas festas, conta aí pra galera o que que rola. Eu achava também que você era residente da Da Horror, porque todo mundo você vai em tudo, né? Tô em todos, eu não consigo. Quando eu falo com o Thales, assim, Thales Albuquerque, um grande produtor dessa cidade, que ele produz da Horn. Ele que é o criador e idealizador da Horn e da Dildo. Por um tempo eu fiz parte da produção da Dildo, mas na época eu não tinha responsabilidade ainda. Sério, eu tinha um problema com o horário, gente, não que eu não tenho hoje, mas tipo assim, eu tinha que abrir pista, eu chegava com 1 hora atrasada, era tipo, essa loucura. Aí, saí da produção da Dildo, fiquei só como DJ residente. E você quer saber o que que rola na festa? É, eu quero contextualizar a galera, Tá. que a Horn é uma festa, assim, fetichista. O Thales, eu acho que ele viajou pra Europa e lá ele viu muita coisa. Acho que ele já tinha esse desejo. E há 8 anos atrás, esse ano a festa faz 8 anos, ele criou a Horn. Eu não sabia. Pra Tem mim era 8 uma anos, festa 8 jovenzinha, ela já É. é. É porque o sucesso ele não vem do nada, né? Aham. Ele vem de uma construção. E hoje a Horn é uma festa de liberdade sexual. Ele criou a festa com o intuito das pessoas viverem as suas fantasias sexuais junto com a música, né? Então é uma junção de fetiche, de sexo e música, assim. Né? São festas, essa música é música eletrônica, são festas da E-Music. Inclusive a Horn hoje é um referencial de festa de música eletrônica, porque o Thales ele tem uma curadoria muito boa, então ele sempre uniu essa coisa do sexo, do desejo, da fantasia, do fetiche com a música. Então a festa ela tem uma energia maravilhosa. É uma festa que você pode viver a sua sexualidade da forma que você quiser, obviamente respeitando as pessoas, não assediando, né? Respeitando o espaço, o limite do outro. Mas tem os dark rooms que bomba, né? O povo vai lá e vive. Gente, eu nunca tinha entrado no dark room. Eu já vi cada coisa! Eu quero Eu saber já tudo. vivi cada coisa em Dark Room que você não tem ideia. Mas eu vou contar tudo porque eu sou um livro aberto. Mas aí, era só a Horn. Eu tô desde a primeira edição. Eu fui a primeira artista, eu fui a primeira performer da festa, entendeu? Então, E eu na acho que eu fui na primeira Pois roda é. de todas Deve que ter- o Homoloco tocou. Não tocou? eu acho que foi na Numa primeira. balada. Era na Savassi, ali Era na eu acho que era no Tomé de Souza. Isso. Num lugar que chamava Amnésia, nem sei se funciona mais. É, Lá e foi aí a eu não primeira. sabia o que esperar. Nem eu exatamente. sabia. Eu lembro que o Thales, a gente já era amigos, a gente trabalhava no mundo pop, assim. Ele trabalhava na The Duck, ele tinha uma festa lá. Aí ele fez a Tommy Cool, que era uma festa de música brasileira e tal, funk, lá, pop. Aí eu era fixa, eu era residente com ele nessa festa lá no The Duck. Aí a gente começou a frequentar o rolê de música eletrônica, a gente se apaixonou. E eu acho que ele falou assim, ele sempre quis fazer o Thales já era produtor. E ele queria criar uma festa de música eletrônica, mas aí eu acho que ele conheceu esse universo e tentou unir os dois. E foi assim, é um projeto que ele tem muito orgulho, né? Porque é o ganha-pão dele, é um sucesso a É o festa. bafo. Só que na época eu tinha 20 anos. Nesse período que eu tinha 20 anos, eu ainda fazia drag, eu tava me entendendo ainda sexualidade, gênero, tava ali cheia de confusões. E eu tinha como tem até hoje, né? Tinha várias questões com o meu corpo mesmo. E Thales conversou comigo, ele tava inseguro de fazer a festa. Eu falei, ai, faz, se você não fizer, você não vai saber, entendeu? Põe a cara e faz. Tudo que você pega pra fazer, eu sei que se entrega, faz bem feito. Então faz. Aí ele me chamou pra primeira. Eu acho que a Fran que ia participar da primeira, ela não pôde. Aí ele me chamou. Que era eu e a Fran, as pupilas dele, assim, né? Trabalhava com ele. Aí ela não pôde, eu pude, eu fui. Aí ele falou: olha, você vai apresentar um show de sexo ao vivo que vai ter. Eu falei: o quê? Show de Como assim sexo show ao de vivo? sexo ao vivo? Aí ele falou: vai ter um show de sexo ao vivo, você tem que falar isso. Me deu um script. Quando eu li o que eu tinha que falar, eu falei: gente, eu acho que eu não vou dar conta. Aí eu lembro que eu fui, assim, no Dark Room. Nunca tinha entrado.
já me entendia trans. E querendo ou não, a festa no início era predominantemente frequentadas por homens gays, assim. Então eu entrei no Dark Room e falei, gente, isso existe mesmo. Foi um processo, assim, né? Porque eu pelo menos, eu falo por mim, eu frequentava a festa, eu acho assim, em 8 anos, se eu não fui em uma e duas, foi muito. Não fui porque eu tinha outro trabalho. No início eu frequentava com culpa, assim, nem contava para as pessoas, era um tabu. Depois comecei a viver o Dark Room também, porque o Thales, ele tem um trabalho muito legal com a Horny, que é de desmistificar essa coisa de que a sexualidade só é vivida por homens gays, assim. É lógico que até hoje, majoritariamente, né, a maior parte do público ainda são de homens gays, mas o Thales, ele sempre criou campanhas, o Thales, ele levou a festa como um movimento, assim, sabe, foi para além das pistas, para além do entretenimento. Ele fez já diversas rodas de conversa com o médico. Ele sempre falou sobre saúde pública, sobre saúde sexual, né? Ele sempre teve campanhas de conscientização, ele sempre forneceu camisinha, gel. E ele sempre fez esse movimento de trazer pessoas trans, sabe, de trazer a comunidade LGBT como um todo. Assim, hoje a festa tem um grande público que frequenta a festa de pessoas trans, de pessoas não binárias. Inclusive, as pessoas trans pintam no Dark Room. Eu fico assim, ó, chocado, fico louca, né? Porque agora eu virei boiceteira, né? É. Não quero saber de outra coisa. Então, assim, tem mulheres que vão e se sentem à vontade, e ficam peladas, e tiram a roupa, né? Tem casais héteros, pessoas héteros, então a festa é pra todos, assim, literalmente, porque o Thales sempre teve essa preocupação. A gente já teve diversos casos de mulheres e travestis e pessoas trans serem hostilizadas e o Thales ser firme ali e fazer valer a presença dessas pessoas. Todo mundo tem o direito de viver a sua sexualidade livremente, né? E de não ser reprimido, né? O homem é o ó, né, gente? O homem é o ó. Né? É. Gostar de homem, assim, é uma coisa que a gente, né, fica até assim, ai, gosto de homem, né? Fazer o quê? Mas é isso. Aí teve a Horny, eu acho que foi antes da pandemia também. Antes da pandemia teve, porque existe um mundo pós e antes da pandemia, né? É igual o Velho e Novo Testamento. Então, antes da pandemia, teve 3 edições, umas 3, 4 edições da Dildo. Que aí a Fran ela virou mascotinha da Horny. E o Taro falou, não, vou fazer a Dildo, que vai ser. Porque a Horny, ela tem uma característica de música eletrônica mais pesada, umas sonoridades mais techno, enfim. E o Thales, ele viu a necessidade de criar uma festa com o mesmo intuito de liberdade sexual, mas que fosse uma festa mais colorida, porque a Horror é uma festa mais dark, é uma festa bem mais fetichista, assim, uma festa mais BDSM, que as gatas vão pintar. Gente, já teve muita coisa. Elas vão fantasiar. A minha cabeça com TDAH, assim, eu quero contar as coisas, mas sabe quando vem tudo junto, você não sabe o que que você conta primeiro? Nem a gente tem tempo pra isso. Mas aí o Thales fez a Dildo, então a Dildo é filha da Horny. Só que a Dildo tem uma E é mais característica. pop, assim. Uma característica de música eletrônica também e tal. Mas tem essa característica de serem sonoridades mais latinas, mais house, mais pop. Uma musicalidade mais high energy, assim, eu acho que difere uma da outra. Mas, assim, é essa característica musical. São duas festas de grande sucesso. As pessoas da cidade receberam muito bem, porque Minas Gerais é o Texas, né? Tipo assim, a gente aqui é um pouco conservador, eu acho, demais, assim. Mas teve uma boa recepção, tem um público muito fiel. Agora, né, o Thales levou a Horny pra São Paulo, já vai ter edição agora lá, preparada. E é isso, assim, né? É um grande sucesso a festa. Mas conta um bafão aí da Horny pra gente. Pode ser a do. Eu vou falar de mim, porque eu sou muito fofoqueira. E eu já me fudi tanto com essa coisa de ter a língua grande. Nossa, que ódio. Eu adoro, Ai, de mim. gente. Eu- Boca aberta. Vou Boca de sacola. né? Mas essa boca de sacola traz problemas, né? Mas enfim. Vou falar de mim, tá? Quando a gente se expõe, né? Existe o CTA aqui em Minas Gerais, quando a gente se expõe, quando a gente tem uma relação desprotegida, né, a gente consegue ter esse recurso, né, no Sistema Único de Saúde, no SUS, que você consegue ter medidas ali para se precaver, para se remediar, né? Todo mundo sabe, eu acho, que hoje o que é PrEP, o que é PEP, quem não sabe vai pesquisar, tem o Google aí, né? O SUS oferece de graça. Pelo amor de Deus, que eu não vou ficar aqui, eu nem sou didática pra isso, eu bem que eu sou burra pra caralho. E algumas coisas. A primeira vez que eu fui no CTA foi por causa da Horny, porque
eu ia no Dark Room, mas eu não vivia o Dark Room. Aí eu comecei a viver. Comecei a transar, comecei a ficar com outras pessoas. E teve um dia que eu fiquei muito animada, assim, muito. Aí eu fiquei com um cara lindo, lindo. Aí ele me levou pro Dark Room. E lá eu fiz de tudo com ele no Dark Room. Só que o Dark Room é igual o Beleléu, né? Você cai no buraco e você não consegue sair de lá se você também não fizer uns três, assim. Aí eu, na época, eu tinha, sei lá, 22 anos. Tava na flor da idade, tava assim, querendo viver Os tudo. hormônios, a flor da Menina, pele. eu acho que eu transei com umas 7 pessoas. Sem camisinha. Sem camisinha. Jesus amado. E foi Jesus, assim, toma foi um gangbang, gato. Foi uma delícia, assim. Sabe, eu me senti desejada. Eu falei, ai, eu não sou a rainha da noite, vem todo mundo. Vem todo mundo, e eu fiz de tudo. Fui abarrada, me tiraram minha roupa. Sabe, fiz de tudo. Fiz de Gozou tudo, você muito, imaginar. amiga. Ai, muito. Gozar é uma delícia, né? Aham. E eu sempre fui uma pessoa muito sexual também. Daí, gente, acabando com a carreira dela. Aí, Aí no outro dia. Aí no outro sobe, dia, eu lembro que eu morava muito longe, sempre que tinha festa eu dormia na casa do Thales. Aí no outro dia a gente acordava, ia tomar café, aí a gente contava, né, o que aconteceu na noite. Aí eu fui toda orgulhosa pra ele, falei, ai, paizinho, então ontem fiquei com não sei quantas pessoas, tal, arrasei. Achei que ele ia ficar orgulhoso, ai, a filha tá aproveitando a festa, sabe? Ela começou tão assim, Tímidas. tão timidazinha, hoje tá lá, vivendo. Aí a primeira pergunta que ele fez, você usou camisinha? Aí eu fiquei tipo assim, Muito importante. não. Aí ele me deu aquela chama, porque o Thales, assim, ele é meu pai, gente. Ele tem esse lugar paterno, assim, de cuidado. E ele me chamou atenção, ele falou, olha, mas não pode, assim, não é que você não pode não usar camisinha, mas assim, você tem que se cuidar e tudo mais. Então a gente vai no CTA. Eu falei, o que é CTA? Ele que me apresentou também, aí ele me levou no CTA, cuidou de mim, me orientou, né? Fiz todos os procedimentos que tinha que fazer e tal. Ele trouxe essa consciência também pra mim, sexual, sabe? De se cuidar, de fazer sexo, né? De ter responsabilidade com você, com o outro. Não que a gente não faça sexo protegido. Eu também não sou essa pessoa assim, ai, use camisinha. Vamos ser Sabe? Eu não sou hipócritas hipócrita, também. né? Mas é aquela coisa, né? Podendo se cuidar, tem aí camisinha, você usa camisinha, da gel, da PEP, da PrEP. Então, assim. Tem muitos recursos, É, é tem muito muitos importante recursos, a gente entendeu? ir atrás deles. É, daí eu entendi, assim. Eu já. Ai, tem uma história ótima. Conta. História ótima da Horny. Teve uma Horny de carnaval. Eu conheci um dos grandes amores da minha vida, assim, uma das minhas maiores paixões, eu conheci na Horny. Teve uma Horny de carnaval. Quem me conhece sabe quem é. Camboy War, mas assim. Glória. Amei. Mas amei, foda-se. É, teve uma Horny que foi num lugar na Savassi que tinha um Dark Room no segundo andar. E pra descer do Dark Room e ir pra pista, tinha uma escada, assim. Tava muito escuro, esse boss caiu da escada. Era uma Horny de carnaval, era tipo assim. Era segunda de carnaval. Esse boss caiu, meteu a cara no chão, quebrou a cara inteira. Jesus. E tipo assim, bofe sangrando e tal. Eu falei, Thales, tem que levar ele pro hospital? E o Thales falou assim, mas como é que eu vou deixar a festa aqui? O pau torando, torando, o povo Ele falou, como é que eu doido. vou sair da organização da produção da festa acontecendo e vou levar ele pro hospital? Aí eu falei, então eu levo. Porque, sei lá, na hora eu vi o desespero dele e eu também me sentindo parte da festa. Eu acho que a gente tinha por obrigação de acolher aquela pessoa. Aí foi eu e uma amiga minha, a Fran, levamos ela, Shankar, na época, morava sozinha. A gente levou ele pro hospital, tal, se cuidou. Aí no hospital ele tava sem blusa, assim, no hospital eu comecei a olhar pra ele. Falei, gente. E eu falando, né? Eu lembro que ele tava deitado, nem conhecia, sabia nem o nome dele. Ele tava deitado no meu colo. Tava bêbado, todo mundo bêbado, drogado, enfim, carnaval. Ele deitado no meu colo. Aí pode falar de droga aqui também? Pode, né? Todo mundo usa. Café é droga, Coca-Cola é droga, homem é droga. Das mais perigosas. Aí ele tava deitado no meu colo, assim. Eu falei, ai, Fran, esse bofe é bem bonitinho, né? Uma delícia, inclusive. Todo cabeludão, assim, cabelo grande, musculoso, aquele peitoral. Eu falei, ai, meu Deus. Aí e ela falou assim, menina, eu já tinha visto ele na festa, ele é lindo e tal, barará, barará. Aí eu falei, mas é um viadão, né? Então, tipo assim, não vou nem criar expectativa. E eu achando que ele tava dormindo, ele só respondeu assim, não, eu sou bi. Aí eu fiquei assim, então tá bom. Resumindo, fazia, sei lá, 4 horas que eu tinha conhecido ele, a gente no pronto-socorro. Ele foi liberado, ele morava perto da casa da Fran,
da minha amiga. E eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, como é que a gente vai deixar esse menino pra casa sozinho, gente? Não pode. Vai cuidar mais um pouquinho dele. Aí ele também muito folgado, como sempre, né, homem. Ai, que ótimo. Eu acho que ele já tinha apaixonado à primeira vista, sabe? Tava carente. Aí levamos ele pra casa, cuidamos. Eu sei que eu dormi com ele, a gente dormiu de conchinha. Mas não fizemos nada, até mesmo que ele tava todo machucado, né? Eu também não ia tentar nada, que eu tenho senso, pelo amor de Deus. Aí eu sei que a gente viveu um pequeno romance, assim. Mas eu me apaixonei muito por ele. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos apaixonada por ele. Foi bem difícil desapaixonar, assim. Mas depois de ser desapaixonado, também você fala, gente, tá apaixonado pelo quê, né? Mas whatever. Foi uma relação que ela existiu. Não é porque não foi legal, né? Que eu vou ficar também cuspindo pra tu comer e fingir que eu não vivi isso. Mas vivi um grande amor através da Horn. Teve momentos bons. Delícia. Bom demais. Bom demais. E da Dildo tem uma história icônica pra contar. Tem uma história da Horny famosa na internet, Qual? que é assim, icônica, do Shaq. Do cheque? Do Shaq no Dark Room. Ai, mulher, são tantos. Ai, tem uma que eu acho que foi no aniversário de 2 anos. Que uma pessoa cagou tudo, gente. Pelo amor de Deus, vai na festa. Não, sério, gente, ó. Não é todo mundo que gosta de pig. Não é todo mundo. Tem gente que adora comer bosta. Eu não gosto. Entendeu? Então, tipo assim, sabe? Faz higiene. Então, se você gosta dessa prática, já combina com a pessoa, faz na sua casa. Porque assim, ou então faz no banheiro, no reservado. Porque vai assim, acabar atrapalhando. vai acabar. Imagina você escorregar na bosta. Acho que sério, acho que teve gente que escorregou na merda. Juro, Deus me livre. Gente, essa festa teve muitos relatos, foi assim. Não, já aconteceu coisas icônicas. Já quebraram o vidro da festa no Dark Room. Mais de 7 mil reais de vidro. Já teve performances, assim, escandalosas. Já teve muita coisa na Horn, assim. Já aprontamos bastante, assim. Já fizemos muitas festas icônicas, assim. Eu lembro da primeiríssima que teve. Foi a primeira vez que eu fiquei pelada na frente das pessoas. Porque, assim, até hoje eu não consigo. Não é que eu não consigo. Eu sou uma mulher muito sexy e tal. Tenho essa imagem. Mas eu tenho questões com o meu corpo, assim. Eu nunca tinha ficado pelada num grande público, assim. Só pra 7 no Dark Room. Mas No Dark Room também ninguém tá vendo. ninguém tava vendo, não, e tudo mais. Eu lembro que tava Nino, feminino, tocando. Era uma horda de carnaval também, de puta. Tava lotado. E sabe aquele momento da festa, assim, que tá muito gostoso, todo mundo se amando, e tirando a roupa, aquele calor. Eu lembro que quando eu dei por mim, eu estava sem calcinha. Eu tava, assim, totalmente pelada. Eu acho que a onda da bala tinha passado, eu não achava minha roupa. Eu sei que sumiram com a minha roupa e eu tive que ficar pelado. Isso também aconteceu, foi na Horn. Na Dilda, eu sempre trabalhei na Dilda, assim, então nunca aprontei muito. Depois que eu fiquei muito conhecida, eu também fiquei meio com receio de ver Dark Room. Porque começou a acontecer umas situações assim, eu tô no Dark Room, aí tá uma fã. Aí a pessoa grita o seu nome, entendeu? Ah, não, não. Aí você tá assim, querido, tudo bem, querida? Sabe? Tá lá no meio do trabalho. Aí eu comecei, aí a gente vai tendo que fazer escolhas, assim, né? Então hoje eu prefiro ver uma coisa mais intimista. Total. E você falou aí que foi a primeira vez que você tirou a roupa, assim. Você acha que essas festas, além dessa liberdade sexual e de experimentar e viver o tesão, você acha que tem um outro lado que que empodera as pessoas ou que tem uma coisa mais profunda rolando ali? Claro, claro que tem, assim, porque não é quando você frequenta uma festa de liberdade sexual, não é só sobre sexo, não é só sobre transar, sobre relação. É sobre discussão de gênero também, sabe? É sobre você aceitar o seu próprio corpo, você viver a sua porque querendo ou não, ainda hoje, nós, pessoas LGBT de uma forma geral, a gente não vive nossa sexualidade e nossa vida afetiva igual o resto do mundo, igual essa generalidade, entendeu? Então, lá você consegue se empoderar do seu corpo, dos seus desejos, né? Você quebra muitos tabus, né? Você vive a liberdade sexual como um todo, sendo descoberta. Tem pessoas que se descobrem trans na festa.
Porque é uma festa que hoje em dia tem uma energia muito gostosa, assim, você pode ser quem você é e viver suas fantasias. Uma festa mega democrática, assim. Pode usar o que você quiser. Pode usar o que você quiser, né? É aquela coisa, né? Aqueles combinados que a gente faz pra gente mesmo com os nossos amigos. Não morrer, não matar ninguém, não se perder, mas tirando isso, querida, ó, respeitando o Joga. espaço do outro, se joga, assim. Uhum. A festa, frequentar a festa, eu aprendi muita coisa, assim, ressignificou muita coisa em mim, enquanto mulher, enquanto artista, enquanto pessoa transante. Tudo. E é isso. Você Muitas já foi em várias, né? experiências. Não, eu fui Não. só nessa primeira. Mentira. Você nunca Juro. foi em outra? Não. Mentira, Clara. Você tem que ir. Eu te tenho, convido né? pra ir na próxima. Pronto, agora eu fui Você intimada, vai, você pode levar quem gente. você quiser. Mas é que a minha primeira foi um pouco assim. Foi uma experiência too much, né? Foi Assim. porque eu não tava esperando, então eu não tava preparada. Agora, se eu for, eu já vou estar mais preparada, porque eu já sei o que É que é lógico que existe esse receio. É. É porque, assim, é uma festa muito democrática de liberdade sexual. Então, assim, você pode transar em qualquer espaço da festa, de menos banheiros, né? Pra não impedir ninguém de usar o banheiro. Você pode transar na pista, você pode transar no dark room, você pode transar no canto, você pode transar no meio de todo mundo, você pode fazer performance, você pode transar em cima do palco. É permitido isso. Você pode tirar a roupa, tem a chapelaria. Se você quiser e sentir à vontade, você tira sua roupa, deixa ela guardadinha, fica pelado, sabe? E tem pessoas que começam a frequentar a festa que elas. Todo eu fui assim. Todo mundo chega assim com um certo receio, né? Do que você vai viver lá. Porque parece que é uma coisa meio impositória, né? Que você tem que tirar a roupa, você tem que transar. Hoje em dia na Horny, existem. É bem. Não é dividido, mas assim, tem uma grande parte, é 50-50. Tem as pessoas que vão pelo sexo, pra viver suas fantasias sexuais no Dark Room, e tem as pessoas que vão pela música. Que vão ouvir música Rolê. eletrônica, que vai curtir o rolê. E é muito engraçado, porque assim, eu não fico pelada, eu fico semi-nua. Já fiz performances peladas e tal, mas fico semi-nua. Aí você tá lá, vestido e tal, aí você tá conversando com a pessoa, quando você olha, ela tá pelada, assim, você fala, ai meu Deus, sabe? É isso. Pois é, e eu fiquei fiquei assustada por isso, É. porque eu não tava esperando, eu não sabia que ia ter. Eu fui pela Aham. música, porque ia ter DJs que eu Aham. adorava e eu tava empolgada pra ver. E aí eu tava lá dançando, me entregando pro momento, eu olho pro lado, um boy mamando o outro. Olho pro outro lado, começou um sexo ali. E Isso assusta a triste, gente, se Yuno. dominando o outro. E aí eu fiquei. Porque a gente tem uma outra assim, criação, né? A gente. É. Isso assusta Não tava mesmo. esperando. É Eu fiquei natural, assim, é natural. cansada, mas eu ainda curti mais a festa. No início, Fui embora, no não. início eu ficava assim também. Eu ficava meio Mas assim, ficava meu meio Deus. assustada. ficava Meio assim, assustada, é. E tipo, até quando você começa a fazer também. E depois você, a pessoa, tá mamando alguém na pista. Aí você fala, natural. Pois é, não cheguei nesse ponto não, mas quem sabe, né? É, e tem gente que tá Vai na a festa. tempo. Tem gente que foi na festa e nunca transou com ninguém na festa. Mas já levou pra casa, entendeu? Então, assim, é isso. É você me afastar. Cada um curtir É. como se sente Você não é bem. obrigado, ninguém é obrigado a nada. A nada. Cada um vive o que quer viver na festa. Aquela coisa, né? Respeitando o espaço do outro, não assediando ninguém, né? Porque, assim, eu acho que nunca teve um caso grave dessas coisas na festa. Mas se rolar algum tipo de assédio, alguma situação constrangedora ou invasiva, a equipe é totalmente preparada pra lidar com isso. A gente não tolera, né? Então, assim, é cada um no seu quadrado, assim. Nessa ocasião que eu fui, eu não me senti invadida em nenhum momento. Eu só fiquei um pouco chocada mesmo. Fiquei porque meio assim, eu era mais jovenzinha também, não tava esperando. eu Tá vendo um fiquei pornô ao vivo. Aham. Mona, teve agora que irritou no Twitter, que a Clementão, que é uma DJ muito bafo, foi estouradíssima. Tava tocando na Horny de carnaval. E uma bicha e tava tendo uma performance atrás dela, assim, de um fishing. Eu não sei pra quem sabe o que é essa prática sexual do fishing, né? Pode falar que pode, né? Pode. Fishing é quando as pessoas, enfim, introduzem um braço inteiro dentro da outra. Aquela E, penetração. por exemplo, o fishing é uma coisa que me assusta até hoje. Eu não consigo ver, tipo assim, eu olho e fico assim, ai meu Deus. Sabe, são extremos, assim, que quem Deixa quiser pra ver, quem sabe, deixa pra quem sabe. Então, assim, é isso, sabe? É com esse tipo de coisa que a gente convive na festa. É, a Clementão tocando e É. o bofe sendo fistado na Sim, pista. isso. Momentos, Na pista não, assim. no palco, querida, No com palco. luz e cenário e tudo. Jura? Sabe? Ação, né? Era Performance. Arte. Arte, pura arte. Eu amo. Segue ser arte também, né? É.
Sexo é vida. A gente tá aqui por causa do Vida. sexo, né? É, Eu adoro transar, eu amo transar. eu também. Eu sou uma pessoa bem transante, assim, eu não tenho tabu. Eu sou 100% que ela é 100% liberal, versátil. Eu sou uma pessoa, assim, que eu acho que vale tudo, sabe? Uhum. Desde que seja consentido, que a gente converse, combine. E é isso. Eu, por exemplo, comecei a me relacionar com pessoas com vagina, e lá. Aí, me apaixonei, né, pelo meu grande amor, que eu amo ele até hoje. A gente não tá mais junto, mas eu amo aquele vagabundinho de 1,50 m fazer o cu. E foi com ele que eu tive a melhor relação sexual até hoje. A minha relação sexual mais plena foi com ele, assim, sabe? Então, Delícia. por exemplo, hoje eu não quero saber de pau, amigo. É. Fico, porque às vezes a gente tem que ficar, né? Às vezes a gente tá. Mas assim, Às vezes é o que tem. é. Tá hoje. Eu sei que parece que eu sou meio genitalista, né? Isso é o meio ó, assim. Não é isso, mas sei lá, foi uma relação sexual tão plena que eu quero viver isso com outras pessoas também, né? Queria viver com ele, né? Mas. Não deu certo? Ai, não deu. Foi uma relação bem complicada, assim. É porque uma relação não se estabelece, não se mantém só com amor, né? É. Tem outras coisas que são importantes também. E hoje a gente não tá mais junto, mas ele sabe que ele ainda é meu grande amor. Aí cola um remember se quiser. Só uma coisinha assim. Ai, rola. Já rolou muito. Na verdade, já acho que faz 3 anos que a gente se conhece e tal. A coisa sexual, quando bate, é tão difícil você, né? Mulher, é muito complicado. Quer Tem, que uma, seja, tem um amor de esqueceu a pica, foi o pessoa, de amor. repente, você quer transar Ele com foi o a amor de pessoa. pica e eu o amor de xota. Porque assim, a gente se conectou sexualmente de uma forma que sempre era bom. Nunca teve uma vez que foi ruim. Uhum. Sabe, eu lembro que teve uma vez que a gente terminou assim. Aí ele olhou pra mim e falou: Nossa, sempre é bom, né? Eu falei: Sempre. Que Sabe, tinha vezes que a gente tava brigado, sem conversar. Mas assim, eu senti o cheiro dele e era. Tá igual uma Assim, sabe? louca. Foi até hoje. Foi minha relação sexual mais plena, assim. Mais gostosa. E querendo ou não, quando uma coisa é muito boa, a gente meio que fica viciada, né? Aham. Então a gente namorou por um tempo e foi uma relação de indas e vindas, né? Foi uma relação um pouco tóxica, difícil dos dois lados, Uhum. né? Foi minha primeira relação transcentrada, a dele também. Uhum. E quando a gente vai transcentrar uma relação, é perfeito por um lado, mas tem questões e problemas como qualquer outra relação. E a gente cria uma expectativa de que vai ser perfeito, um conto de fadas, e é. Mas aí vem as demandas como qualquer outra relação, né? Fala um pouco sobre isso de você já se relacionou com pessoas cis, com pessoas trans. Você sente que tem uma grande diferença, sim? Ou não, depende da pessoa? Você fala o que? Relação sexual? Em relação a tudo, assim, se você sente que tem uma compreensão maior ou uma troca mais profunda, Tem, não assim, necessariamente. tem. Então, antes dele, eu tinha me relacionado só com pessoas cis. Eu falo relacionado afetivamente, apaixonar e namorar. Mas eu tinha transado com outras pessoas trans e tal. Mas eu acho que eu não tinha transado com um bofe trans ainda. Uhum. Ele foi o primeiro mesmo, assim. Tem diferença, porque existem questões pra gente que são muito, assim, que a gente tem que conviver com nós, pessoas trans, convivemos com particularidades o tempo todo, assim, Uhum. sexualmente, afetivamente falando. Então, assim, quando você transcentra, tem coisas que você não precisa explicar, você não precisa fazer com que o outro entenda. Você não fica dependente do entendimento do outro. Nas minhas relações com outras pessoas cis, é, Você era, sentia que você tinha que se explicar mais? era sempre uma questão, assim, com, com o corpo, tipo assim, vamos exemplificar. Para uma pessoa trans, eu sou uma pessoa trans. Para com outra pessoa trans, eu não preciso explicar o que é uma disforia. Porque nós, pessoas trans, querendo ou não, tem muitas questões com o corpo. Todo mundo tem. Mas a gente tem a mais, assim, né? Porque tem aquela coisa da representação do que é ser homem, do que é ser mulher e tudo mais. Então isso pesa. Então, assim, eu não precisava explicar pra ele o que era uma transfobia, o que era uma disforia. Uhum. E querendo ou não, com pessoas cis, existe aquela coisa de ocupar papéis, assim, né? Uhum. Então eu sou trans, então normalmente eu sempre era levada ali pra aquele papel da mulher, de uma pessoa passiva e lá. Uhum.
E na relação trans, não, você é perfeito, assim, sabe? Encaixa. E a gente não tem muito, assim. Tem também, mas eu acho que hoje não tem muito aquela coisa de tipo assim, ah, eu sou uma mulher trans, então eu tenho que ser passiva Uhum. e eu tenho que performar uma feminidade. Não. Eu com ele. Dá pra testar várias coisas. Dá pra deixar várias ser mais coisas. criativo. Eu sei, hoje eu me considero uma pessoa mais ativa, assim, falando, sabe? Então não tinha aquela coisa assim, ah, eu sou mulher, então eu tenho que performar isso, e você é homem, não, você. Não, a gente, sabe, era tudo muito livre, Vai assim. sentindo, vai É, vendo. tem diferenças, mas eu não acho que uma é melhor do que a outra. Ela está aberta, gente. Sou abertíssima. Pode vir cis, pode vir trans, Pode vem vir, todo mundo. venha, apenas venha. Eu mando o endereço e se eu gostar muito eu pago até Uber, que eu sou dessa, sou cachorro, amiga. Eu sou aquela pessoa assim, quando eu quero um trem, sabe? Faz Eu faço acontecer. acontecer. Eu sou assim. Gosto dessas. Não morri ainda, então assim, o decair é do homem, mas o levantar, querida, é dos orixás. E é da travesti. Do travesti. Adorei. Muito obrigada, meus amores, por nos assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho, assinem o canal, No celular. dá um like, deixa um comentário e mande um pix, porque eu sou capricorniana, amor. Vai mandando pix, vai mandando propostas que a gente tá Sim. analisando. Ai, obrigada, Clara. Meio papo. Beijo, pessoal. E até semana que vem. Bye.